Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora das questões de informática básica do concurso do Cefet. Primeira questão: no Microsoft Excel 2000, qual das funções abaixo não faz parte de sua lista de funções? Então a gente tem que analisar, né, de acordo com essa lista de funções aqui, qual delas não faz parte do Excel e que serviria também para o LibreOffice, OpenOffice, que costuma cair em concursos. Antes de responder, vamos analisar algumas funções básicas do Excel. A gente tem a função de multiplicação, que o nome dela é multi. Então, lembrando que toda e qualquer função no Excel começa com igual. Então, para fazer uma multiplicação, igual multi. No caso aqui, eu estou multiplicando a célula C1 pela célula D1. Como resultado, a gente tem 50. A função de soma também começa com igual, soma, a célula que a gente quer, C1, D1. A gente tem também a função quociente, que ela vai fazer a divisão de 10 por 5 e vai pegar o quociente que é 2. Assim como a função resto, né? O resto da divisão 10 por 5 é igual a zero. Lembrando que o resto, ele no Excel, em vez de resto, né, a gente coloca mod. Assim como também o, o quociente, ele já usa a própria palavra quociente, mas o resto é chamado mod, a função dele. A gente também tem a função maiúscula, que ela vai pegar uma palavra, né, qualquer que tiver escrito em maiúsculo, e vai converter para, tiver escrito em minúsculo, e vai converter para maiúsculo. Por exemplo, igual maiúscula, D6, D6 está escrito casa em minúsculo, ela converteu para casa maiúscula. A gente também tem a função pri maiúscula, que ela vai converter apenas a primeira letra, né, da palavra. No caso aqui, casa converteu apenas o C. Então, basicamente, nós temos estas funções que a gente tem que estar com isso na ponta da língua, né, para fazer qualquer tipo de prova de concurso. Voltando aqui, a primeira a gente viu que faz parte, né, a função soma, né, assim como a maiúscula, a função maiúscula a gente viu que existe. A gente tem a pri maiúscula também existe, restando a última opção, que é multiplicação. A gente viu que não existe essa função multiplicação, mas sim multi. É aqui que está a pegadinha dessa questão, né? O restante aqui, ó, da palavra não tem. Então, por esse motivo que a resposta, letra D. Próxima questão. Indique a forma correta de selecionar duas células no Microsoft Excel 2000. Vou fazer um desenho aqui de uma planilha para a gente entender isso mais fácil. Supondo que a gente tenha a planilha com as células. Ok. E vamos supor que aqui a primeira célula a gente é a A4. O A não ficou muito bonitinho não, mas vai dar para entender. E aqui a gente tem a A25. No caso, para selecionar duas células, selecionar apenas duas, vamos analisar a primeira resposta. A4, 2 pontos, A25. Quando a gente utiliza esses dois pontos, o Excel ele vai selecionar um intervalo de células. Então, no caso aqui, como se a gente estivesse pedindo o Excel para selecionar a partir da A4, passando por todas as células até chegar na A25. Então, quer dizer, ele não vai selecionar apenas duas células. Ele vai selecionar um intervalo de células. Então, essa aqui está descartada. Letra B. A4, ponto e vírgula, A25. Esta sim, quando a gente passa para o Excel, né, no caso o ponto e vírgula, ele vai pegar apenas a célula A4
e apenas a célula A25. Quer dizer, vai selecionar duas células. Então, a resposta seria letra B. As demais, né, não existe vírgula nesse caso e muito menos ponto. Ok, pessoal, vamos passar para a próxima. Os aplicativos abaixo podem ser utilizados para gerar fontes de dados para uma malha direta no Microsoft Word 2007, exceto... Então, gente, antes de mais nada, também a gente precisa relembrar o conceito de malha direta. O que é uma malha direta? Malha direta pode ser usada para criar documentos que são iguais na essência, mas contêm elementos exclusivos. Por exemplo, em uma carta anunciando um novo produto, o logotipo da empresa e o texto sobre o produto aparecerão em cada carta, mas o endereço e a linha de saudação serão diferentes. Por exemplo, a gente está fazendo uma carta no Word, né? Aí você com um texto padrão, você quer mandar um convite para várias pessoas, né? Então você tem ali uma base de dados dos seus convidados, então você mantém um texto padrão que vai servir para todo mundo e o Word consegue automaticamente substituir o nome, né, e o endereço, por exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas basicamente é isso. Uma malha direta. Ele vai criar documentos que são iguais na essência, né, que seriam o texto principal, mas mantém elementos exclusivos, que seria o nome, o endereço, que vai variar conforme a sua necessidade. Então, gente, nós temos alguns programas que podem gerar essa base de dados para a gente, para pegar o nome, o endereço de cada pessoa, né, que a gente quer utilizar na malha direta. O Word, é possível fazer isso no Word. Se a gente acessar as propriedades dele, a gente consegue, né, verificar isso lá e gerar essa base de dados. O Microsoft Excel também, né, até porque ele é uma planilha eletrônica e uma planilha você consegue gravar as informações em forma de tabelas, né? Então, o Excel também serve para isso. O Microsoft Access também é uma ferramenta que ela basicamente trabalha com bases de dados, como banco de dados, então é possível. Então, sobrando para a gente o Microsoft PowerPoint, né? O PowerPoint, pessoal, ele não serve para mais nada a não ser fazer as apresentações, né? Então, a gente não consegue utilizar o PowerPoint para gerar fonte de dados para uma malha direta. Então, a resposta seria, né, a letra D. Vamos passar para a próxima questão. Dentre os conjuntos de teclas abaixo, assinale aquele que é utilizado para abrir um novo documento no Microsoft Word 2000. Letra A, Ctrl A. Letra B, Ctrl O. C, Ctrl L. D, Ctrl U. Então, pessoal, isso aí, para você saber responder isso, eu sugiro que você vá lá no Word, teste cada atalho desse, né? O Ctrl A, Ctrl O, Ctrl L, Ctrl U. E você vai ver que, no caso, para abrir um novo documento, tanto no Word, no Excel, ele vai ser o Ctrl O. O O, você pode lembrar de Open. Open, que significa, em inglês, abrir. O restante, Ctrl A, né, ele faz uma seleção do texto, né, o Ctrl L, o Ctrl U serve para sublinhar, então a gente tem que testar cada atalho desse lá, que também cai bastante. Próxima questão, assinale a alternativa que contém somente navegadores para internet. Internet Explorer é um navegador? É um navegador. Firefox também e Mozilla, eles são navegadores, né? Na verdade, a Mozilla é a empresa que fez o Firefox, então ele também seria um navegador. Vamos analisar as outras respostas. Letra B, Mozilla é navegador. O WinRAR é navegador? Não, não é navegador. Internet Explorer é um navegador.
O Netscape Navigator é um navegador? Também é um navegador. É antigo, né? Hoje nem usa mais o Netscape, mas também é um navegador. O Mozilla, como a gente viu, o Mozilla Firefox é um navegador e o Acrobat Reader não é navegador. Serve para leitura de PDF. Letra D. Internet Explorer, a gente já viu o que é. O Netscape Navigator, a gente viu também o que é. E Microsoft Access. O Microsoft Access ele não é um navegador para a internet, ele é um banco de dados. Então, gente, sobrou para a gente como resposta letra A. Então, por enquanto é só isso. Agradeço vocês e em breve eu vou disponibilizar mais vídeos. Até mais.